somos os únicos culpados pelo que tem nos acontecido. Mas nossos atos impensados embrutecem os nossos sentidos. Se você já fez tanto mal, prejudicando outras pessoas, comece a ser mais legal. Passe a fazer só coisas boas. Vem, eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Vem que eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Abandone o erro e o vício, esqueça a inveja e a vingança. Faça do amor o seu novo ofício, pegue a todos a esperança. Procure se fazer capaz, ame o seu próximo, ele é seu irmão, e suas palavras semeiem a paz. Abra o seu coração. Vem, eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Vem, eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Abandone o erro e o vício, esqueça a inveja e a vingança. Faça do amor o seu novo ofício, pegue a todos a esperança. Procure se fazer capaz, ame o seu próximo, ele é seu irmão, e suas palavras semeiem a paz. Abra o seu coração. Vem, eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Vem que eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Vem que eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Vem que eu quero ver você melhor de vida. Vem que eu quero ver você se encontrar. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de Jesus, essa casa de oração. Antes da gente iniciar a palestra, fazer um pequeno agradecimento a todos pelas contribuições que a gente recebe e pedir ainda também, né, para que continue as contribuições, principalmente a dos alimentos. A gente sabe que realmente a gente passa por um momento difícil, a gente sabe os preços, como estão dos alimentos, mas a gente também não pode esquecer que existem muitas famílias carentes que, como a gente sabe, aqui no Vale mesmo, recentemente uma reportagem no Link Vanguarda falou em cerca de uma a cada 7 famílias não tem a próxima refeição, isso aqui no Vale, tá? Para a gente ter uma dimensão, né, do tamanho da necessidade das famílias que passam por isso, né? Então a gente pede sempre que, para quem já está no grupo, que acompanha sempre ali quando a Maria José posta, né? Porque às vezes a gente tem muito de um tipo de alimento, falta de outro. Então quem puder ali acompanhar e trazer a doação para cestas básicas e ajudar essas famílias, que são famílias carentes realmente, tá? As famílias que recebem essa ajuda passam sempre por uma triagem da Maria José, observada realmente a necessidade e entrega. A gente tem outros trabalhos do mesmo tipo, por exemplo, os enxovais.
que são entregues para as mães carentes que vão ali receber o seu filho, muitas vezes não tem, né, os itens mínimos ali do enxoval. A Maria José sempre com muito carinho, né, e com a doação de vocês, confecciona esses enxovais e entrega também, seguindo o mesmo critério ali da triagem, sempre observando a real necessidade, porque a gente sabe que nós estamos no mundo de provas e expiações, vamos contar sempre com muitos percalços aí nesse caminho da ajuda fraterna, né? Enfim, que a gente esteja sempre de coração aberto para poder ajudar nessas contribuições, seja do alimento, né, seja às vezes no bazar dos pães que a gente faz aqui também, que também é uma forma de ajudar a casa, né? Na terça-feira a gente tem uma equipe que faz a distribuição dos alimentos aos nossos irmãos que passam por uma situação de moradia de rua. Lembrando sempre que essa passagem por essa situação, ela é de fato temporária. Por mais que algumas pessoas pensem que esse nosso trabalho, né, ajude ali para que eles continuem nessa situação e não queiram trabalhar e progredir, é um ledo engano. A gente conhece aqui pessoas que a gente ajudava, que hoje conseguiram um lugar para morar, têm um trabalho, né, ali mais ou menos fixo e vão se mantendo, saíram das ruas. Muitos não querem ficar nas ruas. Alguns sim, por um tempo, temporário, até que venha ali o entendimento de que estamos aqui para progredir e devemos buscar esse progresso. Bom, agradecimento feito. Nós vamos então apagar as luzes para a gente poder fazer a nossa prece. Deixa eu apagar ali. Vamos todos pensar em Jesus, elevando nosso pensamento ao alto. E claro, vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai querido, nosso Pai tão amado, que ama cada um de nós, conhece a nossa história e aqui nós estamos destinados. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, irmão tão querido, que veio aqui e nos deixou tantos ensinamentos, exemplos, para ajudar na nossa jornada evolutiva aqui na Terra, onde estamos aqui num lugar denso, com o véu do esquecimento. Esses ensinamentos que tanto nos ajudam, que acalmam, clarificam o nosso caminho. Vamos ainda agradecer aos mentores da casa que aqui estão conosco, que desde muito cedo, juntamente com a sua equipe de trabalhadores do plano espiritual, preparou esse ambiente para nós, preparando o tratamento que iríamos receber aqui. Vamos ainda pedir ao mentor da casa, aos mentores, que ajudem sempre a todos nós, que ajudem o palestrante dessa noite, nossa irmã Maria José, para que ela possa, da maneira mais clara possível, passar tudo aquilo que ela se preparou para passar para nós. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo tão querido, que aceitou estar conosco nessa jornada, nos intuindo, protegendo, nos inspirando para que pudéssemos sair daqui muito melhores do que quando aqui chegamos. Vamos ainda pedir pelos nossos irmãos que não puderam estar aqui esta noite, aqueles que ainda encontram muitos impedimentos para estar aqui, pedir para que eles estejam bem, em paz, em segurança, que não descuidem nunca da prática da caridade e não se distanciem nunca dos pensamentos em Jesus. Com o coração em paz, o pensamento elevado, vamos iniciar então fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, mais uma vez. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver, que nós possamos encontrar em todas as palestras, as respostas que tanto necessitamos
para os nossos questionamentos, para as nossas dúvidas. E os ensinamentos do Cristo veio justamente para nos mostrar o caminho. E nós trouxemos para hoje, para a nossa reflexão dessa noite, mente sã gera corpo são. E nós vamos discorrer sucintamente sobre pensamento, desejo e vontade. Como nós sabemos, o pensamento é um dos atributos do espírito. Pensar é um ato comum. Todos nós pensamos, frequentemente e constantemente, não é? O pensamento é, acima de tudo, energia. E quando pensamos, movimentamos energias, emitindo ondas, vibrações, plasmando, ou seja, criando imagens fluídicas. E André Luiz também vem nos dizendo que o pensamento é uma onda, uma corrente eletromagnética que possui características físicas, químicas e que adquire formas conforme assim o desejarmos. Já o desejo é a alavanca do sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Então, lá no livro Sinal Verde, no capítulo 24, André Luiz também vem nos esclarecendo que desejo é realização antecipada. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, onde cada lavrador é livre na sementeira, mas responsável na colheita. E que a vida é o resultado de nossas próprias escolhas. E ele nos traz um exemplo interessante, quando ele diz, pensando, né? Deixa eu ver achar aqui, isso é. Então ele nos traz um seguinte exemplo. Desejando, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você vê, você crê, e como você crê, será. E cada um tem hoje o que desejou ontem, e terá amanhã o que desejar hoje. E ele diz mais, que todo desejo na essência é uma entidade tomando a forma correspondente. E lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1 e 2, vem nos elucidar que a mente é o espelho da vida em toda parte. O coração é a face, o cérebro é o centro das ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para purificar e sublimar. E diz também que a mente mora no alicerce da vida. A mente, o reflexo plasma a emotividade plasma a ideia, e a ideia determina a palavra e a atitude que comandam as ações. Então, olha só que engenharia nós temos em nosso cérebro, e a gente não se dá conta, nem imagina, né? Não temos, só quem estuda muito é que sabe. E olha só, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. E em A Gênese, Kardec vem falando do fluido cósmico universal, da formação do universo. E esse fluido cósmico universal é uma energia que envolve todos os universos, todos os seres e todos os planetas. E qual é a fonte dessa energia? É Deus. Tudo saiu das mãos do Criador e nos possibilitou as formações que encontraríamos hoje. E com a ação do Espírito, ela vai formando suas realidades. Então, vejamos, o cérebro é o centro, é a alavanca, é o centro. Então, nós temos o cérebro, dentro dele tem tanta coisa funcionando que nós não fazemos nem ideia. E o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Por quê? Porque na vontade nós temos o controle, que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que produzem a nossa vida, né? E que comandam o nosso próprio destino. E só a vontade, meus irmãos, é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Daí aquela expressão que nós conhecemos, né? Força de vontade, boa vontade. Se não tivermos força de vontade e boa vontade, nós não vamos sair do lugar, não é? Então a vontade que comanda tudo. Já o pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por meio de ondas muito sutis e em circuito de ação e reação no tempo. Por exemplo, sentindo, mentalizando, falando ou agindo,
Sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as criaturas, encarnadas ou desencarnadas que pensam como nós. Daí, semelhante atrai semelhante. E é onde nós temos que ficar atentos. Lá na questão 457 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E eles respondem: sim. Eles nos localizam pelas imagens que estamos plasmando e emitindo, que significam, que representam o quê? As formas pensamentos. E pelo teor das nossas vibrações, eles podem ver a que tipo de pensamento somos dados, bons ou maus. Daí a importância de entendermos que em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortalecendo-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. E não podemos nos esquecer que expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. Portanto, somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então, nós temos que ficar atentos, né? E Kardec faz uma outra pergunta. Não tem como os espíritos afastar o mal de nós? E eles dizem, não. Mas podemos, pela ação do pensamento, influenciar ideias que vão afastá-los do caminho do mal. Então, isso nos leva a entender que, com o pensamento, elegemos nossas companhias espirituais. E aí nós vamos refletindo aí, o que nós estamos fazendo com nossos pensamentos, né? A nossa relação, meus irmãos, com o mundo espiritual é através do pensamento. E eles podem nos auxiliar, nos influenciar de uma maneira tão boa, tão positiva, que vamos acertando o caminho sem grandes preocupações e sem grandes dificuldades, porque eles estão influenciando para o bem, né? O pensamento é a mão dos espíritos, mas é necessário que haja sintonia. E o que vem a ser essa sintonia? É buscar nos elevar a ponto de receber a influência do alto. É fácil? Só veja a cabecinha fazendo assim. Não. Por que não é fácil? Porque volta e meia caímos na queixa, na lamentação, no desespero, na angústia. E permanecendo tempo demais, entramos em sintonia com espíritos inferiores ou iguais a nós. E não que não sejamos inferiores. Somos. Mas tem um detalhe, já estamos buscando o caminho do bem. E temos a vantagem de estarmos aqui, na carne, aprendendo e dando o nosso testemunho. E podemos nos categorizar bons ou maus conforme o uso dos nossos pensamentos e sentimentos, que no fundo constituem o quê? Cargas de energias eletromagnéticas com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnados de recursos felizes ou infelizes, conforme a direção que emitimos, conforme aquilo que nós estamos enviando. E por que isso acontece? Porque o pensamento é vivo. Depois de reagir sobre o objetivo que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto em relação ao mal. Daí a importância de nós fazermos a transmutação, a substituição. Bateu o pensamento ruim, sentimento ruim, imediatamente muda para algo positivo, para algo bom, porque vai ser importante para nós. Então vejamos o seguinte, a sociedade humana pode ser comparada a uma imensa floresta de criações humanas, onde cada espírito em evolução, em depuração, encontra o reflexo de si mesmo. E dentro dessa floresta, os princípios de ação e reação, a lei de causa e efeito funcionam exatos, não erram jamais. Então nós vamos assistir o vídeo do entregador para nós percebermos como funciona a lei de causa e efeito, para a gente poder começar a trabalhar, né? O que nós estamos mandando e o que nós estamos recebendo. Isso é muito bom, né?
Oi. Oi, o senhor é o seu Samuel Teixeira Rodrigues? Uhum. Encomenda pro senhor. Peraí, que encomenda? Que encomenda? Essa daqui, onde é que eu posso colocar que tá pesado? Meu amigo, peraí. Olha só, deve ter havendo algum problema. Eu não pedi nada. Mas que isso tudo aí é meu? O senhor é Samuel Teixeira Rodrigues? Sou eu. Então tá certo. Eu posso botar aqui porque pro senhor assinar aqui a via? Ô, amigo, eu não vou assinar nada. Eu não sei o que é isso. O que é? Eu vou sair assinando coisas que eu não sei o que é. Que é isso aí? Ai, Jesus. Peraí, que aqui na prancha tá dizendo... Deixa que eu vejo, peraí. Dificuldade, problema, infortúnio, dor. E a caixa de problema tá pesada pra caramba. Deixa eu botar aqui que o meu ciático tá gritando. Ô, peraí, eu não pedi esses troços aqui não, rapaz. Tá maluco? Ah, não. Então fui eu que pedi. É meu nome que tá escrito aí? Toma logo isso aqui que isso aqui tá pesado. Ô, meu irmão, olha só. Você acha que eu sou maluco de pedir esse tipo de coisa, rapaz? Esses troços aqui, troço ruim, problema, eu vou pedir isso pra quê? Ô, meu irmão, tem nada de errado aqui não. Tu conhece a lei de causa e efeito? Você encomenda problema quando causa problema. A encomenda chegou. Mas eu não quero esses troços aqui não, rapaz. Então para de culpar os outros e encomenda coisas melhores, né? Mas como que faz isso, querido? Ué, tendo pensamentos melhores. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, o que você acha que vai bater na tua porta? Ah, sim, meu amigo, mas é difícil manter um pensamento bom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um cara normal. Meu irmão, nossa mente é igual uma égua teimosa, entendeu? O primeiro passo é tu ficar de olho nela pra que ela não vá pro lado errado. Mas se a bicha for, tu puxa a rédea dela e coloca ela no eixo, entendeu? Vem, aguinha, vem. Isso aí é a minha mente. Isso é a sua, porque a minha mente não faz isso não. Tá bom, olha só. Eu sou um cara ocupado, entendeu? Isso é muito trabalho. Imagina você ficar o dia inteiro prestando atenção na sua mente. Eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Não, mas adestrar animal selvagem é assim, meu irmão. De pouquinho em pouquinho, todo dia, até virar um hábito. Tá bom, entendi, né? Pode seguir teu caminho aí. Obrigado, tá? Tchau. Oi, Edson. Ô, entendeu, mas não recebeu? Não, mas agora eu vou ter bons pensamentos, pensar boas coisas, atrair coisa boa. Ok, aí você vai receber coisas melhores. Mas isso aqui, filhão, já estava encomendado, é tudo teu, ó. Meu Deus do céu, ai, nossa senhora. Mas vem cá, só tem coisa ruim aqui, amigo. Esse tempo todo eu não atraí nada de bom. Ah, não, atraiu sim. Eu tava esquecendo. Aqui. Vou botar aqui pra me desequilibrar, valeu? Então nós vimos como funciona a lei de causa e efeito? Então vamos pensar positivo, quando bater pensamento ruim, sentimento ruim, muda para tudo que for de melhor. Começa a agradecer em vez de reclamar, de pensar coisas ruins, porque a lei do retorno vem. E se a gente começar a pensar bem e a sentimentos bons, na hora que bater na nossa porta nós vamos entrar e vamos falar o quê? Pode entrar. E nós não vamos fazer que nem ele, fechar a porta e falar, eu não quero. Não, agora já chegou. Chegou doença, chegou problema, dificuldade financeira, desemprego, chega tudo. Mas aí a nossa mente é que trabalhou para isso, não é? Isso também nos faz lembrar a recomendação de Jesus quando ele disse, vigiai e orai. Na questão do pensamento, o que vem a ser o vigiai? Presta atenção. Olha o que você está atraindo para o seu mundo íntimo, para o seu campo mental. Meus irmãos, porque muitas vezes fazemos conexões com outras mentes que estão na mesma sintonia nossa. E por invigilância começamos a pensar no mal. E permanecendo nesse clima sem nos darmos conta. E por sermos ainda seres tão imperfeitos, somos facilmente influenciados. Daí a importância dessa recomendação de Jesus. Vigiai. Mas vigiai o quê? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Aí tem uma pergunta que muitas vezes a gente faz, não sei se alguém aqui já fez. Eu queria ficar 1 hora sem pensar em nada. Alguém aqui nunca fez isso, não? Tem como parar de pensar? Não. Não tem como conter o pensamento. Mas podemos sim escolher que tipo de pensamento vamos abrigar no nosso campo mental. Isso nós podemos fazer. Então veja bem. O ser humano é composto pela tríade. Espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito, o espírito registra todas as ações. Quer dizer, o ser pensante é o espírito. O perispírito registra todas as ações. Mas o corpo físico reflete tudo isso. E na questão de sintonias e vibrações, conforme o teor daquilo que estamos emitindo e muitas vezes recebendo, podemos desarmonizar todo o nosso corpo físico. Então, depende de cada um de nós
a manutenção das energias que desejamos possuir. Porque nossas células possuem o fluido vital, que é o fluido da vida. E somos animados por ele. Então, o que é preciso para me manter saudável é receber a influência do alto. Ir direto na fonte. E rogar ao Pai que me dê essa energia, que me dê esse fluido, para eu me reabastecer, para eu me reanimar. E olha só que interessante, pelo impulso da vontade, quando eu desejo, eu movimento recursos em mim. E o meu pensamento ganha velocidade. E como nós sabemos, o pensamento é o que há de mais rápido no universo, superando a velocidade da luz. É instantâneo. E assim, pela ação da prece, eu entro em contato com a fonte divina. É onde eu me abasteço para continuar a jornada. O pensamento, meus irmãos, é tão poderoso que ele é capaz de organizar toda a estrutura física pela minha mente saudável, e organizar todas as células do meu corpo e gerar saúde. Mas se eu descuidar, me acostumar nas baixas sintonias, nas vibrações ruins, demorar demais nos quadros de tristeza, revolta, mágoas, isso vai gerar mal-estar e pode desarranjar todas as células do nosso corpo e gerar enfermidade. E ficar vulnerável às doenças. Porque o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então isso nos leva a entender o quê? Que somente com a mente sã é que poderemos ter um corpo são. E o que nós queremos? Fisiologia ou patologia? Saúde ou doença? É uma questão para a gente ficar pensando, não é? Então, veja bem, o nosso corpo físico é comandado pelo sistema emocional, que aciona o sistema imunológico. E o emocional, quando está equilibrado, potente, confiante em Deus, nas forças superiores, manda a ordem para o sistema emocional ativar e continuar vivo. E é ele quem vai direcionar todo o sistema imunológico. Mas quando estamos depressivos, angustiados, sem vontade de viver, não damos recado nenhum. E o que acontece? Algo que parecia tão pequeno transforma-se em um grande transtorno. Aí nós podemos estar até questionando, poxa vida, mas eu não posso nem ficar triste? Podemos, porque somos seres humanos e imperfeitos. O que não podemos é permanecer nesse estado por muito tempo. Então, por isso que é importante nós gravarmos aqui no pendrive, né? Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Que vem nos dizendo o quê? Que a maioria das nossas aflições são causadas por nós mesmos. E André Luiz também vem nos dizendo que 2/3 das nossas enfermidades são geradas por nós mesmos. Pela nossa maneira equivocada de pensar, de viver, de gerenciar nossa vida, a ponto de desequilibrar a nossa mente. E só 1/3 do que passamos pode ser provação, pode ser um teste, ou testemunho que estamos dando de algo que será bom para nós lá no futuro. Então, isso aí nos leva a entender o quê? Que toda cura espiritual exige limpeza de pensamentos. Então, nós vamos assistir um vídeo sobre vibrações, né, para nós vermos que nós somos seres vibracionais, pela física quântica. E isso é muito importante e vai nos ajudar bastante na nossa reflexão do dia a dia, né? Vibrações. Vibração na física quântica significa que tudo é energia. Somos seres vibracionais. Cada vibração equivale a um sentimento e no mundo vibracional existem apenas 2 espécies de vibrações, a positiva e a negativa. Qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração que pode ser positiva ou negativa. São 7 as questões com as quais você deve prestar atenção. Primeira, os pensamentos.
Todo pensamento que você possui emite uma frequência para o universo e essa frequência retorna à sua origem, no caso, você. Então, se você tem pensamentos negativos, de desânimo, tristeza, raiva, medo, isso tudo vai voltar para você. Por isso, é tão importante que você cuide da qualidade dos seus pensamentos e aprenda a cultivar pensamentos mais positivos. Segunda, as companhias. As pessoas que estão à sua volta influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, você também entrará nesta vibração. Agora, se você se acerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras, pessimistas, tome cuidado, pois elas podem estar diminuindo a sua frequência e, como consequência, te impedindo de fazer a lei da atração funcionar a teu favor. Terceira, as músicas. Músicas são poderosíssimas. Se você só escuta músicas que falam de morte, traição, tristeza, abandono, isso tudo vai interferir naquilo que você vibra. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. Lembre-se, você atrai para a sua vida exatamente aquilo que você vibra. Quarta, coisas que você assiste. Quando você assiste programas que abordam desgraça, mortes, traições, etc., seu cérebro aceita aquilo como uma realidade e libera toda uma química no seu corpo, fazendo com que sua frequência vibracional seja afetada. Assista coisas que te façam bem e te ajudem a vibrar numa frequência mais elevada. Quinta, o ambiente. Seja na sua casa ou no seu trabalho, você passa grande parte do seu tempo num ambiente desorganizado, sujo, feio. Isso também afetará a sua frequência. Melhore o que está à sua volta. Organize e limpe seu ambiente. Mostre ao universo que você está apto a receber muito mais. Cuide do que você já tem. Sexta, a fala. Se você reclama ou fala mal das coisas e das pessoas, isso afeta a sua frequência vibracional. Para você manter a sua frequência elevada, é fundamental que você elimine o hábito de reclamar e de falar mal dos outros. Então, evite fazer drama e se vitimizar. Assuma a responsabilidade pelas escolhas da sua vida. Sétima e última, a gratidão. A gratidão afeta positivamente a sua frequência vibracional. Esse é um hábito que você deveria incorporar agora mesmo na sua vida. Comece a agradecer por tudo, pelas coisas boas e ruins, por todas as experiências que já vivenciou. A gratidão abre as portas para as coisas boas fluam positivamente na sua vida. Simples assim. Que tal experimentarmos? Pois é, meus irmãos, como dizia Buda, nem os nossos piores inimigos podem causar tanto dano como nossos próprios pensamentos. Né? Alguns anos atrás, a minha amiga Olivia me emprestou um livro, Felicidade Já, de Robert Holden, super interessante. E ele vem nos dizendo que a nossa mente é como um aparelho de TV com centenas de canais. A intenção é o controle remoto, que escolhe o que queremos assistir. A intenção determina tudo. Então nós podemos escolher o canal da vítima, o canal do ego, o canal do espírito, o canal do perdão, o canal do ódio, o canal do amor, o canal da reclamação, o canal da gratidão, e por aí vai. Só depende o quê? Da vontade. Quando escolhemos o canal da reclamação, estamos clamando ao universo que mande mais daquilo que eu não gosto, que me incomoda, que me perturba. E ele manda mesmo, porque a coisa cresce que é uma beleza.
quando sintonizamos no canal da gratidão, nós estamos fazendo a graça descer. E a sua presença torna-se um imã que só atrai coisas boas, abrindo realmente portas para tudo que é bom. E influenciando positivamente na nossa frequência vibracional. Então isso nos leva lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Ele nos traz um convite, né, especial, primordial para a nossa vida, se a gente quer ser feliz. Em tudo dai graças, em tudo mesmo, porque essa é a vontade do nosso Pai. Esse é o grande convite, né? Pois é, meus irmãos, nós vamos assistir um vídeo agora, o poder do subconsciente, para que nós possamos refletir no nosso dia a dia e nos ajudar a escolher as coisas de uma melhor forma, não é? Que seja útil para todos nós. Há pouco mais de um mês eu tive uma lesão na coluna, e durante algumas semanas eu senti bastante dor. Fui ao médico e ele me pediu que fizesse alguns exames. Fiquei de repouso e fiz o possível para me cuidar. Mesmo assim, eu continuava sentindo dor. Eu retornei ao médico e entreguei os resultados dos exames. Ele olhou para mim e falou: "Rafael, você não tem nada. Pode seguir sua vida normalmente." Daquele momento em diante eu me senti curado. Toda a dor que eu vinha sentindo simplesmente desapareceu, e logo em seguida eu já estava de volta à vida normal. Curioso, não é mesmo? Você provavelmente já deve ter passado por alguma situação parecida, em que a realidade foi moldada pela forma como você alimentou a sua mente. Por exemplo, aquela vez que você teve que fazer uma apresentação em público e ficou dizendo para você mesmo que não daria certo, ou que você não era bom para isso. Esse fluxo de pensamentos negativos e contínuos gerou medo e nervosismo, e por fim, acabou com a sua apresentação. Ou então, você já deve ter ouvido falar de alguma história em que uma pessoa doente foi milagrosamente curada simplesmente por ter tido contato com um curandeiro ou com algum objeto mágico. Ou então, quando alguém diz que você é muito bom em algo que você nunca havia percebido e de repente você começa a se tornar cada vez melhor naquilo. Ou quando você acredita que não irá conseguir aquele emprego, ou que não conseguirá aprender de jeito nenhum aquela nova língua, e é o que realmente acaba acontecendo. Este é o incrível poder do subconsciente. Seus pensamentos moldam a realidade. Basicamente, seu cérebro é dividido em duas partes, a mente consciente e a subconsciente. A mente consciente é responsável pelo raciocínio e pela memória de curto prazo. É com ela que você julga, critica, toma decisões, faz planos e análises. Mas, o que talvez você não saiba é que esta parte representa menos de 10% do seu cérebro, ou seja, ela é só a ponta do iceberg. Existe muito mais além disso, e é exatamente aí que se encontra a poderosa e fascinante mente subconsciente, que representa 90% do seu cérebro. Ela é responsável por todas as funções vitais e involuntárias do seu corpo, como a respiração e a digestão. É dela que brota a tão valiosa criatividade. É onde se encontra a memória de longo prazo, os hábitos, os padrões de comportamento, as crenças mais profundas que carregamos. É a partir dela que surgem as emoções e os sentimentos, e é onde encontramos as coisas mais fascinantes, como a conexão espiritual, a intuição e a verdadeira sabedoria. A mente consciente é, sem dúvidas, misteriosa e cheia de poderes. Mas o problema é que a grande maioria de nós não compreende como usá-la. Passamos a vida toda usufruindo apenas de uma pequena parte do nosso cérebro, e deixamos de lado o que há de mais profundo e poderoso em nós. Uma ótima maneira de entender como as duas mentes funcionam e interagem é usando a analogia do jardim e do jardineiro. Você e a sua mente consciente são o jardineiro, e o jardim é representado pela mente subconsciente. Durante o dia, você planta sementes de pensamento no jardim. Você nem percebe isso, mas a verdade é que toda vez que você pensa em algo, você está plantando uma semente em seu subconsciente. E este é um solo muito fértil, em que brotam e florescem todos os tipos de semente, sejam elas boas ou más. O jardim não decide quais plantas irão crescer. Quem escolhe é você. Você tem o poder de semear os pensamentos. Se você plantar espinhos, você não vai colher morangos. Esta é a regra. É como diz aquele velho ditado: você colhe o que planta. Se você bombardear sua mente com todos os tipos de pensamentos negativos, você só irá colher frutos podres em sua vida. Este é um dos principais motivos das pessoas ficarem doentes. Elas apenas alimentam a fonte da vida, a mente subconsciente, com pensamentos negativos e destrutivos. Por outro lado, se você plantar constantemente pensamentos de paz, felicidade e prosperidade, você irá colher os melhores frutos que a vida tem para lhe dar. Você precisa assumir o controle dos seus pensamentos se você quiser transformar a sua vida. Então vou lhe mostrar como você pode fazer isso. Afaste-se do que é negativo.
Dê uma olhada no site de notícias e você irá encontrar uma infinidade de coisas ruins. São notícias e mais notícias que apenas semeiam o medo, a preocupação, a desconfiança, a raiva e tudo o que há de pior. Talvez você não perceba, porque isso já se tornou o padrão em sua vida. O mesmo acontece com muitos programas de TV, com as várias coisas que as pessoas gostam de assistir por aí e com o que você costuma ver nas redes sociais. Pare e reflita sobre isso. Quanto lixo você tem colocado na sua cabeça? Não tem como você conquistar uma vida plena e positiva alimentando a sua mente com tantas coisas destrutivas. E o mesmo vale para as pessoas que estão à sua volta. Faça o possível para se afastar das pessoas tóxicas. Elas estão apenas colocando veneno em sua mente e bloqueando toda a energia positiva de sua vida. Você vai perceber que se você aceitar todo esse tipo de coisa, você pode até perder a vontade de viver. Aliás, isso tem se tornado comum. Então, é muito importante que você elimine essas sugestões negativas de sua vida. Reverta as sugestões negativas. Toda vez que você começar a pensar em algo como eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro, eu não sou criativo, ou seja lá o que for, pare e reverta imediatamente a sentença negativa para algo positivo. Não deixe que sua mente seja intoxicada por esse tipo de pensamento. Troque por sim, eu consigo, eu posso ter mais dinheiro, eu tenho muita criatividade. Faça isso sempre. Toda vez que surgir um pensamento negativo, reverta imediatamente. Assim você garante que o poder do subconsciente consiga fluir. Use afirmações. Sua mente subconsciente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ela apenas absorve o que você coloca na cabeça e gera os frutos de acordo com as sementes que você plantou. Por exemplo, ao invés de focar na sua doença ou na sua dor, afirme para você mesmo que você está se sentindo bem, saudável e curado. Você poderia ficar repetindo uma frase como: eu acredito no poder curador do subconsciente. Eu me sinto cada vez melhor. Meu corpo está cheio de saúde e eu me sinto curado. Coloque o máximo de boas energias nisso, as emoções potencializam a ação. Faça isso todo santo dia, repita a afirmação várias vezes. E é muito importante que você afirme como se já tivesse conquistado seu objetivo. Você pode utilizar essa técnica para qualquer ponto de sua vida que precise ser transformado. O grande segredo é usar as afirmações em um estado sonolento, pois é neste momento que sua mente consciente, crítica e julgadora está menos ativa, e assim fica mais fácil penetrar na barreira mental, acessar a mente subconsciente e semear os pensamentos construtivos. Por esse motivo, os melhores horários para aplicar as técnicas são antes de dormir e assim que você acordar. Lembre-se disso. Visualizações. Esta é outra ótima técnica. Feche os olhos nesses mesmos horários em que você está sonolento e relaxado e imagine a vida que você quer ter. Por exemplo, você pode imaginar uma vida abundante, próspera e cheia de riqueza. É importante que você faça as emoções positivas brotarem nesse processo. Sinta como se você já vivesse dessa forma e que tivesse o dinheiro para realizar todos os seus sonhos. Dê vida às imagens, sinta a energia que está aí. Quanto mais forte e viva for a visualização, melhor será o resultado. Você pode aplicar isso para resolver praticamente tudo em sua vida. Seus problemas financeiros, sua saúde, suas relações pessoais, seu humor, sua inteligência, criatividade e tudo mais que você precisar. Uma ótima dica é usar o período em que você está dormindo para deixar a mente subconsciente resolver os seus problemas ou para surgir com ideias criativas. Antes de dormir, pense nessas coisas. Por exemplo, eu poderia dizer que meu subconsciente tem grandes poderes e pedir que ele gere ideias criativas para eu colocar no meu próximo vídeo. Passe alguns minutos repetindo o processo. Sinta esse desejo profundo e deixe que sua mente subconsciente trabalhe enquanto você dorme. Isso fará sua criatividade brotar. O que acontece é que, com o tempo e com a prática constante, esses pensamentos positivos consolidam uma crença. E quando você começa a acreditar fortemente e fielmente nessas novas crenças positivas, sua vida começa a mudar. Seus pensamentos, seus comportamentos, funções vitais, atitudes em relação ao mundo, tudo se transforma e se coloca em direção aos seus objetivos. Às vezes, a mente subconsciente responde rapidamente, em apenas alguns dias. Outras vezes, o processo pode ser mais demorado e levar algum tempo. O mais importante é que você seja consistente e continue repetindo o processo dia após dia. Lembre-se, sua mente molda a realidade. Você tem o poder de escolher o que irá colocar nela. Escolha sempre o melhor. Você é o capitão de sua alma. Você é o mestre de seu destino. Pois é, meus irmãos, tudo isso funciona quando nós usarmos boa vontade e força de vontade, né? Então nós precisamos aprender a exercitar esses três elementos: vontade, desejo e intenção. Porém, pensar positivo não significa que estamos livres de preocupações, de tribulações e de problemas. Por quê?
Porque existem fatores profundos, reencarnatórios, provacionais, que precisam acontecer. E talvez em função de existências anteriores, o que desejamos conquistar hoje pode demorar ou pode vir de uma outra forma. Por quê? Porque a correlação é total e direta entre a nossa mente e a lei de causa e efeito. Aqui faz e aqui manda o recado, manda a resposta, manda o resultado. Ou como se diz vulgarmente, plantou, colhe. Então a correlação é total e direta. A mente funciona, mas a lei de causa e efeito está lá só filmando. Então nós temos que ter esse cuidado. E saber lidar com o pensamento depende do grau de evolução de cada criatura, não é? Nós poderemos sim aumentar, ampliar e melhorar a nossa mente até o limite das experiências que estamos vivenciando aqui no planeta Terra. Então, lembrando uma sentença que Jesus nos deixou muito importante, está lá no Evangelho: buscas e acharás, que equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Então vamos exercitar o nosso desejo para o bem, para o amor, para a caridade, que vale a pena. Tá? Então nós vamos fazer um encerramento com um vídeo para nós fazermos a nossa musicoterapia, pensamento positivo. E vamos cantar. Na primeira parte é calma, na segunda é um pouco mais agitada, mas vamos cantar mesmo, não tem ninguém do lado direito, nem da esquerda, nem de frente, tá? É nós, para nós mesmo agora, é o nosso momento, tá? É um presente para nós. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com alto astral. Pensamento positivo traz um curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve
Pois é, meus irmãos, se nós tivermos pensamento positivo, o universo manda coisas positivas, não é? Então nós vamos assim agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita que Ele dá a cada um de nós de poder ser útil, nem que for um pouquinho. Agradecer a Jesus, nosso Mestre, por esse banquete espiritual. Agradecer a essa casa abençoada que nos acolhe, que nos possibilita ser útil de alguma forma. E assim, agradecidos, nós vamos encerrando, mas que nós possamos, através dos nossos pensamentos, que as nossas palavras, nossos gestos, nossas ações, nos levem a uma mente tranquila, a um coração cheio de paz, até que nos integramos um dia, através dos milênios, com a sabedoria infinita, com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. E encerrando esse momento de amor, com aquela frase que o nosso Chico querido nos deixou: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside neles próprios. Que assim seja, graças a Deus.